as mãos do coração, vamos fazer o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui, obrigado por esse dia, por essa noite, obrigado por esse domingo, o primeiro deste mês de outubro, o mês, meu Deus, que nós já declaramos um mês de resgate e de restituição. Eu te agradeço por cada pessoa que vem, por cada uma que retorna, por cada uma, meu Deus, que deu ouvidos não a mim, não a alguém, algum homem, alguma pessoa, algum familiar, parente, amigo, evangelista, mas sim, deu ouvidos ao Senhor, ao teu chamado, e não aceitou ficar de fora de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esse final de ano, esse último quarto do ano em que nós estamos, venha, Senhor, como nós acabamos de dizer, cantando, louvando, venha, teu é o reino, o poder, a glória, e que seja tua também, meu Deus, a nossa vida, o controle da nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, assim como agora o nosso corpo está onde, meu Deus, o Senhor quer, deseja, na tua casa, que assim seja e aconteça com cada área da nossa vida. Venha, Senhor, ao nosso encontro, derrama sobre nós do teu poder, nos dá a visão, nos dá graça, nos faça ver o que não vimos, nos leva, meu Deus, a ver o que não vimos. Eu peço a tua unção sobre a nossa vida, eu peço que o Senhor esteja aqui conosco nessa noite, e que assim como nós viemos, meu Deus, para te honrar, estamos aqui te honrando, te servindo, te buscando, que o Senhor se deixe ser achado por nós, e que junto com o Senhor, a tua presença, a comunhão e a intimidade que buscamos, que também venhamos achar o teu favor. Que o teu favor, meu Deus, que a tua graça nos atinja e que nos complete. Eu consagro o mês de outubro ao Senhor, e eu declaro que cada um que tem o cuidado com a sua vida espiritual de estar aqui, nessa noite de Santa Ceia, que tenha, meu Deus, um mês completamente diferente de todos os prognósticos, de tudo aquilo que se desenhou, que se levantou, mas que haja o cuidado, o livramento, a proteção, a bênção, e que o Senhor venha estabelecer, meu Deus, cada uma das situações. Que nada seja estabelecido por fora, por outros poderes, mas que o teu poder estabeleça, que o teu poder nos garanta, que o teu poder nos proteja, que o teu poder nos livre, que o teu poder, meu Pai, nos levante e nos dê vitória. Eu oro, eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa nas tuas mãos. Aqueles que estão aqui, que vieram, meu Deus, à tua casa, ao teu templo, aqueles que estão nos acompanhando, muitos, meu Deus, que não puderam estar hoje durante todo o dia nos nossos templos, por trabalharem nas eleições. Eu sei da quantidade de pessoas que agora, meu Deus, é o primeiro culto que podem estar, participarem, e eu peço que aonde chegar a tua palavra, que chegue também, meu Deus, unção, poder, graça, que o Senhor fale, que o Senhor responda orações, que o Senhor dê livramentos, que o Senhor nos abençoe. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. É uma graça, um privilégio, e já eu declaro que é vitória para nós. Que o Senhor assuma o controle dessa reunião, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, e que o Senhor, meu Pai, atinja e abençoe todos nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém?
Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui primeiro para Marcos 16. Vamos aqui. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Aqui nós, obviamente, que estamos falando daquela passagem onde, essas três mulheres aqui estavam indo para fazer algo, para aquilo que ainda elas acreditavam naquele momento, que seria ali o corpo de Jesus. Elas estavam indo ungir, e de repente elas se deparam com uma cena que as surpreenderam. Jesus não estava ali. Havia um jovem vestido com roupas brancas, e ele disse: ele foi posto nesse lugar, ele não está aqui mais, olhem, vejam, ele ressuscitou, e agora vocês vão dizer: diga a todos os discípulos dele e a Pedro. Isso aqui é especialmente importante, essa palavra. Porque quando Jesus disse isso, Jesus disse a Pedro, aos discípulos e a todos aqueles que, como Pedro, fracassaram, traíram Jesus. Porque a gente fala que Judas traiu Jesus. Traiu? Judas traiu Jesus? Sim ou não? E Pedro traiu Jesus? Sim, também. A diferença é que Pedro, ele perseverou, ele continuou, ele creu que haveria perdão. Lembra que Jesus disse para Pedro, inclusive Jesus adiantou para o Pedro, quando ele disse que aconteceria com ele, Pedro: não, Senhor, não, que assim não. E Jesus: para trás de mim, Satanás. E depois Jesus disse o que aconteceria, que quando ele fosse pego, todos, não Pedro, mas todos eles fugiriam. E Pedro disse assim: não, nem que for para eu ir até a morte com o Senhor, eu não te abandonarei. E Jesus disse assim: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Isso não é uma traição? Você conhece ele? Você andava com ele? Que? Eu? Não. Pedro é o personagem dentre os discípulos de Jesus que mais apareceu. Ele foi o que mais errou, o mais impulsivo, aquele que falava demais. Pedro é conhecido e a gente lembra do Pedro por algumas pérolas que ele soltou,
por alguns momentos impulsivos, como aquele momento que ele sacou da espada e cortou a orelha do Malco, aquele centurião que estava ali para capturar Jesus. E Jesus teve que consertar a impulsividade dele, colocando a mão lá e curando a orelha do soldado, lembra disso? Pedro foi, durante o tempo em que Jesus estava com eles, o que mais errou. Mas Pedro também foi o que mais acertou. Foi o único que, quando Jesus disse, depois daquele sermão, aquela palavra dura que Jesus disse assim, que foram, tinham vários discípulos, e a maioria se foi, porque achou dura demais a palavra de Jesus. Jesus olhou para aqueles mais próximos, os 12, e disse, vocês não vão também? Foi Pedro que disse assim, para onde iremos nós? Lembra, né? O que ele diz depois? Só tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, para onde a gente vai? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quem falou isso foi Pedro. Quando Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Uns, Elias, tem um espírito disso, daquilo. Pedro disse assim, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus olhou para ele e disse assim, quem falou isso para você não foi carne ou sangue. Então Pedro errou bastante, acertou bastante. E naqueles últimos momentos de Jesus, foi também o que traiu Jesus, como Judas. Só que Pedro continuou, se arrependeu, percebeu que tinha errado, foi quebrado, quebrantado por Deus intimamente, e Jesus se lembrou dele. Mandou que o nome dele fosse citado. E no lugar do nome Pedro, eu devo colocar o meu nome. Fala para as pessoas e para o Anderson. Você, no lugar do Pedro, do nome do Pedro, deve colocar o seu nome. Porque o que o diabo trabalha para acontecer é o contrário. É para nós, principalmente, depois de um momento em que a gente vacila, falha, dá aquela baixada nas situações, dá uma desanimada, volta para um lugar de onde Deus já nos tirou por fraqueza. Deus quer que você se sinta, sim, que você se sinta nesse nível de importância. Você que deu uma desanimada, você que entrou em rebelião, você que, estava alimentando o seu coração dos sentimentos mais azedos e azedando o seu coração e sua vida. E aí você está aqui agora, está ouvindo, você está aqui no templo, você que está aí na transmissão. E Jesus está dizendo, você é importante para mim. Eu quero você. Você pode ter falhado, errado. Você talvez fez planos, imaginou, não, comigo isso não vai acontecer, eu não vou morder essa isca, comigo não vai ser assim, não, porque eu sou mais forte do que isso. Pedro disse, acha, Senhor, eu vou até a morte pelo Senhor. E Jesus disse, não é não. Quantos de nós que já imaginamos coisas, situações? Não, eu não caio nisso, eu não vou agir assim, comigo não vai acontecer. E depois acontece exatamente o contrário do que nós imaginamos, falamos. Contrário. Como foi com Pedro? Mas Jesus não é aquele que vem e chuta você. E diz, não me serve mais. Falhou? Está fora. Jesus é aquele que diz assim, eu ainda tenho muito com você. Não é pouco. Eu ainda tenho muito com você. Você pode ter sido impulsivo, você pode ter se precipitado,
Você pode ter aprendido algumas lições da pior maneira. Qual que é a pior maneira de aprender uma lição, gente? Vivendo ela, né? É ou não é? Porque tem o sábio, o inteligente e o tolo, né? Sábio é aquele que aprende quando vê o erro dos outros. Certo? A pessoa vê alguém fazendo, errando, falando o que está errado e a pessoa vê aquilo já ensina ela. Esse é o sábio. Inteligente é aquele que vive a sua experiência, falha, tem uma situação e aquilo lhe causa mal, aquilo lhe causa dano e a pessoa aprende. Aquilo para ela marca ela, aquilo impressiona ela e aquilo convence ela. Não quero viver isso duas vezes. Já vivi uma, é bastante suficiente, já passei por isso, tá bom. Isso aqui já entrou o entendimento certo, entrou a visão certa, aprendi. E tem o tolo, que é aquele que vive a experiência lhe traz esses danos, perdas, prejuízos, dor, e ele não aprende, vai lá e faz de novo. Nós vemos na Bíblia todos que não foram Jesus falharam. Todos. Mas alguns, que foram aqueles que se destacaram, foram aqueles que não erraram duas vezes. Os mais sábios, aqueles que olhavam os exemplos dos seus pais, antepassados, de pessoas que vieram antes delas e que, é o bastante que aconteceu lá, com fulano, com meu pai, com tal pessoa. Outros precisaram pagar um preço muito alto, muito caro, mas aprenderam. Mas teve aqueles também que tiveram exemplos, que viveram situações e que ainda assim, por o motivo maior de todos é a incredulidade, que acabaram vivendo de novo. Voltaram para o mesmo lugar, para a mesma condição, para a mesma situação. Pedro não foi o sábio, mas foi o inteligente. Aqui tem várias pessoas que estão na condição do Pedro, que podiam ter sido sábios, não foram, mas podem ser inteligentes. Podem pegar essa palavra e tomar para si, amém. Eu vou me colocar aqui no lugar do Pedro. E eu recebo para mim, eu não vou ficar olhando para o que eu fiz de errado, para onde eu me deixei levar, por quem ou pelo que eu me deixei levar, mas eu vou agarrar a chance que eu estou recebendo de Deus. Uma palavra é um mover de Deus para a sua vida. Uma palavra que a gente recebe é como aquele mover do tanque de Betesda, que quem via aquele mover e entrava dentro da água era curado. Você tem que crer que você está ouvindo uma palavra, o Espírito Santo tocando o seu coração, para que você exatamente se coloque nesse lugar de Pedro, de quem está sendo chamado, de quem está recebendo uma chance, de quem está sendo lembrado, de Deus dizendo para você, eu sei que você fez, eu sei que você errou, eu sei que você falhou, eu sei que você parou, eu sei que você desanimou, eu sei que você ficou tanto tempo fazendo tal coisa, mas eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para você agora, diga agora. Deus está olhando para você agora. Onde você está agora? Teu corpo eu já sei, mas onde está o teu espírito? O silêncio é para perturbar o pregador. Onde está o teu espírito agora? Teu corpo está aqui, teu espírito está aqui também ou não? Deixa eu perguntar para o espírito então, porque a boca não respondeu, né? Então, espírito dessa pessoa, onde você está? Amém. Igual Ezequiel, né? Poderão, filho do homem, viver esses ossos? O senhor sabe. Opa, tem alguém aí então, né? Tem alguém respondendo, tem alguém vivo,
tem alguém atento. Eu creio que hoje nós estamos, no último quarto. O mês passado a gente estava no último terço. Agora a gente está no último quarto do ano. E a Bíblia tem aquela máxima de que o melhor o Senhor guarda para o fim. Tem aquela passagem que ela é perfeitamente cabível, eu não separei ela, mas é aquela passagem que Jesus conta a parábola, na verdade, e que o dono de uma vinha, ele sai contratando trabalhadores. Contrata um às 7 da manhã, contrata outro às 9 da manhã, outro ao meio-dia e outro quase na hora de terminar o dia. Quase 5 da tarde. E no final ele paga o mesmo salário. Sabia que essa é uma passagem que até hoje ela coloca muita gente em questionamento? Mas é justo? O cara que chegou depois, o cara que trabalhou às 4 da tarde só, é justo ele ganhar igual que ganhou às 7? Quem que decide isso? Quem decide? Se você crê, você pode pegar a oportunidade que o Senhor está dando para você agora, igual a Bíblia diz, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e olhar para Deus. Não olhar para o tempo que você perdeu. Não olhar para as oportunidades que você desperdiçou. Não olhar para os teus erros e agarrar. Eu vou me apegar ao que Deus está falando comigo. Cada mensagem vai ser uma aplicação na minha vida. Cada direção vai ser uma oração que eu vou fazer. Cada direção que o Espírito me der vai ser a direção de vida que eu vou tomar. E tem que ser assim. Deve ser assim. Porque você pode ser o trabalhador que vai trabalhar o último quarto, que vai receber o mesmo salário. Pode ou não pode? Tem gente aqui que está o ano inteiro trabalhando, fazendo, buscando, mas tem gente que está chegando agora, que está voltando agora, que foi tocado agora. E por quem que você foi tocado? Por mim? Fui eu que te toquei? Fui eu que te liguei? Não, quem que te tocou? Se eu pregar assim, dá para a gente continuar, gente, ou não? Sim ou não? Quem te tocou? O Senhor. Foi Ele quem te tocou, te incomodou, te moveu. Venha. E é isso que Ele está dizendo quando Ele disse, diga aos discípulos que aparentemente, não tinham feito aquilo que o Pedro fez, e a Pedro. Nós só nos colocamos numa posição inferior pela culpa, pela condenação, se nós permitirmos que o diabo conduza a nossa mente. Porque se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, nós erguemos a cabeça. Nós damos ouvidos à voz de Deus e ao Espírito Santo quem nos conduz para vivermos o que Deus tem para nós. Sem parcialidade, sem perda, sem prejuízo do que Ele tem para nós. Tem coisas que você deve considerar que a perda que você teve foi o tempo que você perdeu até aqui. O tempo que você deixou de estar na presença de Deus. O tempo que você deixou de estar em comunhão com Deus. O tempo que você deixou de estar em intimidade com Deus. E não ficar agora esperando que venham castigos, perdas e dificuldades e privações de Deus para você. Não, se você atende a Deus, Deus Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Ele quer te recompensar. Pedro, daqui para frente, foi um grande instrumento. Pedro foi o líder da igreja do Senhor.
foi o que encabeçou o ministério que Jesus iniciou. Jesus não é como a maioria de nós, que olha para uma pessoa pelos erros que ela cometeu e aquele pontinho se torna a maioria. Jesus não é assim. Jesus não faz a função de promotor no julgamento. Ele ocupa o lugar de advogado. Porque não é o que a Bíblia diz? Mas temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Eu tenho um advogado. Você tem um advogado. E você não pode olhar para a sua vida como o diabo, de repente, vem te convencendo nos últimos tempos que, não adianta, sabe, comigo não vai, não funciona, eu não consigo, é mais difícil, parece que para mim as coisas são mais pesadas. Não. A nossa vida, ela é definida pelo que a gente aceita. Não são as pessoas, as coisas, os lugares, os ambientes que fazem coisas com você, que causam coisas na sua vida, que colocam em você um peso. É você que aceita, é diferente. Então, sabendo disso, tem coisa que você tem que determinar. A partir de agora, isso aqui não entra mais, isso aqui não cabe mais, isso aqui eu não repito mais, isso aqui eu não falo mais, essa culpa eu não carrego mais, porque Jesus me chama pelo nome. Ele se importa comigo, Ele não se importa com os meus erros, com os meus vacilos, Ele não olha para mim pelas minhas impulsividades, imaturidades, Ele olha para mim, Ele conta comigo, e Ele quer fazer a obra na minha vida. Aqui em 1 Reis 5, versículo 13, está escrito assim: o rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês. E eles se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Capítulo 6, versículo 2. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura, o andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. 1 Crônicas 22, 2 a 5.
Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Versículo 14. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Se nós pegarmos aqui em 2 Crônicas 3:1, então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Aqui você pode ter pensado, deixa eu ver, quem que aqui Deus está falando comigo que Ele quer que eu seja? Davi? Salomão? Ou quem? Diga: eu sou o templo. Nós somos aqui o templo de Deus. Você tem que se imaginar agora, você estava já indo por uma linha mental, né? Deixa eu ver aqui, eu vou ser o Davi. Não, eu vou ser o Salomão. Porque a gente tem esse pensamento de grandeza, né? Eu quero ser aqui alguém que conduziu, eu quero ser alguém aqui que financiou, eu quero ser alguém aqui que teve a visão, a estratégia perfeita, a condução. Mas, na verdade, essa palavra mostra com uma incrível precisão, com riqueza de detalhes, como são os projetos de Deus. O templo não foi um projeto de um homem. O templo, que é chamado o Templo de Salomão, mas o nome correto é Templo da Glória do Senhor. Este foi um projeto de Deus. E eu quero que você pense que se Deus teve o cuidado, se Deus tocou, incomodou, porque esse templo, esse projeto começou num incômodo que Deus foi proporcionando a Davi. E esse projeto começou em Davi. Davi foi o grande, o maior mantenedor, financiador desta obra, mas não foi o único e não foi aquele que a concluiu, não foi aquele que a executou. Deus começou em Davi, levantou muitos meios, muitas coisas por meio de Davi, mas teve em Salomão o executor, aquele a quem Deus deu riquezas dos detalhes de como seriam. Só trabalhadores
Você que foi atento nos números aqui, me diga quantos trabalhadores aqui, só que a gente já leu, estavam envolvidos nessa obra, nesse trabalho. Chuta. Chuta o número aí. Quanto? Não ouvi. 5 mil falaram. Não, 30 mil. Vai, mais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 70 mil. Não, mais alto. Vamos lá, é leilão agora. Cerca de 180 mil trabalhadores. Cerca de. Os números são arredondados geralmente para menos. Só no comecinho lá que a gente leu, só para te refrescar, 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra, 3 mil capatazes, 10 mil que ia a cada mês, lembra? O cara ia para o Líbano, ficava um mês lá. Salomão, na sabedoria, agora você vai ficar 2 meses na sua casa. Vem outro grupo. Cada mês. Gente, Deus não poupou. Diga para os projetos de Deus, Ele não poupa. Aí eu te pergunto agora, não responde para mim não, eu quero que você responda para você. Eu quero que você responda igual você respondeu no começo. Você acredita que é um projeto de Deus? Você, sua vida, o seu destino, para você, não importa o que eu penso, você acredita que você é um projeto de Deus? Se Deus moveu o maior rei que Israel teve, que foi Davi, para tirar da sua riqueza pessoal, para investir pesado. Davi falou aqui algumas quantidades que depois você faz aí, ó. Aqui a gente está falando o dinheiro que a Bíblia cita, o que pode ser calculado entre ouro, prata, madeira, bronze, que nem fala a quantidade, 42 bilhões. E você não leu errado, numa construçãozinha de 27 por 9 por 13. Você vai falar assim, o templo de Salomão era do tamanho dessa nave que a gente está? Praticamente o templo que o Salomão construiu, ele tinha o que a gente tem de largura era o comprimento dele. Aqui deve dar mais ou menos essa medida de 20 e poucos metros. É grande? É grande? Justifica esse valor? Justifica? Não. Mas Deus assim quis. 180 mil homens, trabalhadores. Boa parte dos materiais foram retirados, extraídos de outros países. Foram extraídos de lugares distantes. Tanto que boa parte das pessoas que trabalharam na obra eram carregadores. Gente que passou mais tempo em trânsito do que na obra, trabalhando. Que eu acredito que o que demorou mais foi para o material chegar até o lugar do que a própria instalação, montagem e acabamento. Só você ler. Líbano. Os lugares onde estavam lá, eles retiravam de uma pedreira que não era ali do lado. Mas uma coisa que você não vê aqui é alguém poupando energia, alguém poupando dinheiro, alguém optando por aquilo que era mais fácil, alguém fazendo a obra de forma relaxada, de qualquer maneira. Porque esse foi o projeto de Deus. Tanto que o nome é Templo da Glória de Israel.
Quem que era a glória de Israel, gente? Davi? Salomão? Quem que era a glória de Israel? O Senhor. Então aquele templo era para mostrar a glória do Senhor. Por isso tanto ouro, por isso tanta prata, por isso tantas coisas. E tem uma parte aqui, que foi aquela parte que a gente leu no versículo 7 do capítulo 6, que diz assim, na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Quantos de nós se acostumou uma vida com barulhos, com transtornos, com embates, com situações mal ajustadas, as tais da palavra que só existe no Brasil, a gambiarra, não, vou dar um jeito, vai fazer, não, empurra aí, não, dá uma martelada aí que encaixa, entra, não, vamos dar um jeito. Deus não trabalha dessa forma. E sabe o que acontece às vezes? Isso assusta. Tem gente que está assustada, perturbada com o silêncio. Você sabia que na vida de algumas pessoas o silêncio é mais perturbador do que o barulho? Sabia? Sabe o silêncio quando as coisas elas param de ter movimentação, não tem muita emoção, não tem muito movimento, não tem muito barulho. Sabe por quê? Tem gente que não percebeu que o grande movimento que está acontecendo é o que eu falei no começo do culto. O maior movimento que está acontecendo na vida da pessoa é o espiritual. É a mudança espiritual que está acontecendo dentro dela, diferente de outros tempos e de outras coisas, outras áreas e questões, quando ela vivia aquele monte de coisa, aquele monte de transtorno, e aqueles conflitos, brigas, situações mal planejadas, mal conversadas, mal resolvidas, muita gritaria, muita oposição. A gente tem oposição, mas tem coisas que Deus está trabalhando da mesma forma que Ele trabalhou no projeto do templo. Que Ele está desde o início da situação, lá na pedreira, a pedra já está sendo lavrada. Gente, quem trabalha com construção sabe que isso aqui beira o impossível. Aqui a gente não está falando, por exemplo, de uma coisa que a gente usa muito hoje. Gesso. Vamos colocar outra coisa. Aqui no Brasil não é tão usado, mas lá nos Estados Unidos eles usam muito madeira. A gente está falando de pedra encaixada em pedra. Para isso não ficar brecha, a medida é milimétrica. Está entendendo? É uma medida milimétrica. Até ferramentas para trabalhar isso na época não era um negócio tão simples. Mas foi feito, não foi? E na hora das instalações, na hora da montagem, na hora da construção, está escrito, e se está escrito, foi exatamente assim. Não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Tem coisas que nós não estamos acostumados, mas devemos nos acostumar com um nível de acuracidade, de precisão, o nível de perfeição como Deus trabalha, de coisas que a gente no começo não entende. Meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que isso aqui vai encaixar? Será que isso aqui vai terminar bem? E Deus está trabalhando, Deus não para. Deus envolve quem Ele tem que envolver, quanto Ele tem que envolver, Deus investe, com Deus não tem miséria, não tem privação. Para o projeto dele, Ele investe.
Ele usa quantas pessoas tiver que usar. Ele vai colocar os recursos que tiver que colocar, Ele vai dar visão, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar condições, Ele vai fazer com que o material seja o certo, com que os cortes sejam certos, com que o encaixe seja perfeito e a execução seja perfeita. Só que às vezes a gente quer a obra de Deus na nossa vida, mas feita ao nosso modo. Para você ser esse projeto de Deus bem-sucedido. Porque lembrando que aqui você não é nem o Davi, nem o Salomão, você é o templo. E Deus usa o Salomão, Davi, Deus usa 180.000 trabalhadores para trabalharem, para lavrarem as pedras, para encaixarem no lugar certo, para fazerem uma montagem, um encaixe perfeito, para revestirem os lugares devidos com ouro, com prata, com bronze. Deus usa, Deus faz, Deus está fazendo. E Deus está falando com cada um de nós que nós devemos nos adaptar à obra dele. Porque Deus não vai se adaptar à nossa. Está entendendo? Deus não vai se adaptar à sua maneira. Deus não quer você uma pessoa mais irreverente. Pelo contrário, Deus quer você mais reverente com as coisas dele. Com direções que ele te deu. Por que esse templo foi um marco da arquitetura, foi um marco de construção, foi um marco de realização, de execução? Porque todas, repita, todas as direções que Deus deu ao Davi e depois deu ao Salomão, ele executou. Ele não colocava opinião entre Deus e a conclusão. Ele colocava força. Deus não quer que você coloque opinião na obra que Ele está fazendo. Deus quer que você coloque força. Deus quer que você esteja disposto. Deus quer que você esteja aberto. E principalmente que você creia. Que você não seja mais aquela pessoa pessimista, que quando Deus te dá uma direção, você começa a conjecturar, mas Senhor, mas como? Senhor, mas é muito caro, mas não vai dar para mim. Senhor, mas isso aqui é muito difícil. Senhor, mas vai envolver muita gente. Senhor, mas isso aqui vai demorar muito. Senhor, mas como que eu vou fazer? O que vem de Deus, Ele dá a direção, Ele dá a condição, Ele dá a sabedoria, Ele dá a visão, Ele dá condições, não só as condições materiais, financeiras, como Ele dá a você também a condição, um preparo. Vamos lembrar do Neemias. Neemias era engenheiro? Era mestre de obras? Era pedreiro? Era comandante de um exército? Neemias era um coach que tinha construído, levantado não sei quantas empresas, um empreendedor? Mas não fez uma proeza? Fez ou não fez? Uma proeza. Restaurou, reformou, reparou. O homem à frente em que ele se colocou à disposição de Deus, na engenharia, na obra, na construção, no comando daqueles homens como os defensores da sua casa. Quando ele politicamente foi organizar o povo, e até mesmo quando ele se colocou como sacerdote e foi fazer a purificação da casa de Deus, tudo que o Neemias fez, ele foi bem sucedido. Tudo. Onde ele se colocou, Deus usou ele. Por quê? Porque ele não foi pela cabeça dele, ele não foi por crenças que ele carregava, ele foi por Deus. O que o senhor tem comigo? Faz isso. Pega a madeira lá de tal lugar, fala tal coisa com o seu rei, que você vai conseguir já aí, e quando você chegar lá, você já vai estar preparado. Tem coisa que Deus tem para fazer na sua vida, e Ele vai usar materiais de perto, mas tem coisas na sua vida que Deus vai usar materiais de longe. A madeira aqui era a melhor madeira do cedro do Líbano, para o templo do Senhor.
Porque não tinha em Israel a madeira necessária, a madeira da qualidade necessária que Deus queria para aquela obra. Tem coisa que Deus está trazendo de longe. Tem coisa que Deus está movendo, muito mais gente que você queria envolvida nisso. Aí, o que eu faço? Esteja aberto para a obra de Deus. Lembra disso, não se assuste com o silêncio. As coisas que você está vendo Deus trabalhar, que você está vendo Deus agir, que você está vendo mudar sem você ter percebido. Que você está vendo ali quando você vê aquelas pedras precisamente uma encaixando na outra, e às vezes fica se perguntando, mas como é que eles conseguiram isso à distância? Como é que eles conseguiram? Como é que uma pessoa faz um projeto desse? Como é que chama, Isaac, aquele programa lá que vocês colocam as coisas lá, fica o 3D lá aqui? AutoCAD. Na época tinha AutoCAD, gente? Hã? Com AutoCAD hoje o povo não consegue fazer isso, né? Na época não tinha AutoCAD. E o Salomão fez. Está entendendo? Isso só foi possível com a ajuda de Deus. Na condução de Deus. E eu tenho que querer. Hoje, quando eu estava ouvindo essa palavra de manhã, eu falei assim, Senhor, eu quero na minha vida assim também. Não quero mais barulho de martelo, não, de talhadeira. Não quero mais barulho, não, de ferramenta pesada. Eu quero que seja assim, ó. As coisas acontecendo com precisão. Uma situação chegando e encaixando na outra. Sabe, a força, não ser mais essa força bruta, essa coisa humana ainda. Mas eu quero que seja assim, as coisas exatamente como o Senhor planejou. Para isso eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu estar em constante busca, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Senhor, o que o Senhor tem para mim. A gente precisa cada dia, a palavra de Deus não diz dela própria que ela se renova a cada... E eu? Se a palavra de Deus se renova a cada dia, eu estou me renovando a cada quanto tempo? Tem gente que se renova a cada 10 anos. Tem gente que se renova a cada ano. Tem gente que está se renovando a cada mês. E tem gente que está se renovando a cada dia como a palavra de Deus. Que quando está ouvindo algo, já está deixando entrar do jeito que recebeu. Opa, Senhor, eu creio, eu recebo e eu permito o Teu agir na minha vida. Eu permito o Senhor fazer, o Senhor conduzir. Não vai ser mais do meu jeito. Eu mesmo, quando eu vi essa palavra, falei, Senhor, eu não quero mais com martelo, com talhadeira, não quero mais, deixa eu ver o que mais que ele usou, martelo, talhadeira, ferramenta de ferro, marreta. Eu quero assim, ó, chegar uma do lado da outra e tuque. Chegar a outra ali, tuque. E vamos pensar que essas pedras aqui não eram leves, hein? Mas foi feito de uma maneira que o encaixe de uma já era perfeito para aquela que já estava. Que o encaixe da próxima vinha e encaixava perfeito naquela que já estava. E assim eles foram levantando, construindo, até que a obra ficou perfeita. E só a obra não foi perfeita, porque depois da obra, as celebrações, nós vemos aqui, 2 Crônicas 7, 1 a 10. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom,
o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam as suas cornetas. Todo o povo estava de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para suas casas. E todos se foram, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por todo o seu povo Israel. Para que foi o templo, gente? Para a glória de Deus. Se a tua vida é para a glória de Deus, essa é a obra gigantesca, mas ao mesmo tempo precisa, ao mesmo tempo caríssima, sem miséria, sem nenhuma poupança, que Deus realiza. Isso não foi para alguém, para ostentar para os povos, não foi para alguém se admirar, foi para o povo celebrar, foi para o povo dar honra e contemplar da glória do Senhor. Se você tem buscado esse nível de maturidade, essa é a obra que Deus vai fazer na sua vida. O tipo de obra que Deus vai fazer na sua vida. E assim, você pode estar pensando: meu Deus, eu nunca pensei em nada perto disso, nunca vi nada perto disso. E é assim mesmo que Deus faz. Nunca tinha acontecido algo assim antes. A história de qualquer povo não menciona nada nem próximo do que foi a obra do templo de Deus. E não foi em tamanho, foi em qualidade. Foi na acuracidade, na precisão. Foi na dedicação. Na quantidade de pessoas envolvidas. E depois para a glória do Senhor. Eu não posso viver mais para propósitos baixos, como alguns de nós viveu uma vida inteira. Eu preciso entrar nesse estilo de vida em que eu vivo para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, com a minha vida, com as minhas obras, com a minha boca, com o meu trabalho, com a minha família, no que ela está se tornando e no que ela vai se tornar para a glória de Deus. E Deus é o maior interessado que essa obra seja feita da melhor forma. E Ele é o idealizador. Ele é o administrador dessa obra. Ele é quem providencia, Ele é quem dá sabedoria a quem tiver que dar, para que essa obra seja feita. Eu só preciso estar à disposição. Deixar o meu campo para Deus trabalhar. Abrir meu coração para Deus poder habitar. A Bíblia diz que o Senhor habita no mais alto dos montes, mas também num coração contrito, quebrantado. Deus quer a nossa humildade, a nossa dependência total dEle. Deus quer desconstrução da pessoa que eu vim sendo ao longo da vida, da minha autossuficiência. Eu posso, eu sou, eu consigo, eu sou assim e tal. Não, Deus quer que você derrube isso e deixe Ele construir o templo
que Ele quer ver, o templo que Ele quer ter em você. As expressões que o Davi usou para o Salomão são: o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Foi isso que foi o templo? Sim ou não? É assim que tem que ser também a obra de Deus na sua vida. Não deixe que algo menor do que isso tome o lugar do que Deus quer fazer. Não se impressione quando você dá a Deus e o silêncio, Pai, mas não era para estar acontecendo isso? Está acontecendo aqui. Está acontecendo ali na pedreira. Está acontecendo ali no Líbano. Não é porque eu não estou vendo, não é porque não tem barulho de pedreira, não é porque não tem barulho de martelo, não é porque não tem barulho de talhadeira, que a obra não está sendo executada. Está entendendo? Mas não era para estar acontecendo isso, eu estou sentindo falta de tal coisa, de tal movimento. Acostume-se, porque o teu movimento tem que ser como esse agora. O ouvir a palavra de Deus, o dar atenção a Deus, o estar atento para qual direção Deus vai te direcionar e cumprir com a direção de Deus. Está entendendo? Deus está fazendo coisa nova. E você tem que fazer parte dessa obra nova. Hoje, eu não sei quanto tempo você demorava para se renovar pela palavra, mas que hoje seja um dia de renovo na sua vida. Que hoje você esteja renovando sua mente, seu entendimento, renovando a sua visão e permitindo que tudo na sua vida que ainda não era, passe a ser conduzido por Deus. Porque o que Deus dá, direção, estratégia, para o projeto dele é perfeito. Não tem nada pequeno. Com Deus não tem economia. A gente tem economia. Deus não. A gente às vezes fica pensando, não vou envolver, não vou colocar muita gente. Para Deus não tem isso. Se Deus quiser mover, tem gente que está aí mais preocupada em quem vai ser eleito. Porque se for fulano, porque se for fulano, se for Beltrano, se for a fulana. Não interessa. Quem vai ser ou não prefeito, prefeita, não interessa. Porque quem vai fazer a obra na minha vida é Deus. Quem vai fazer a obra na sua vida é Deus. E se você permite que essa palavra traga para você renovo, se você era o Pedro que Deus estava falando, parabéns, meu filho, é para você isso mesmo. É aqui que eu te quero, é na minha casa que eu te quero, é começando a semana na minha casa que eu quero você, é ouvindo a minha palavra que eu quero você e não ficar ouvindo bobagens, conversas, instruções de qualquer um, se assentando à roda dos ímpios, vivendo debaixo de culpa e de condenação. E a obra que eu tenho para você não é nada menos do que isso, porque se Deus moveu, o que moveu, quanto moveu e quem moveu para um templo que Ele mesmo depois declarou que seria destruído. Porque esse templo só foi destruído 2 vezes depois, porque Deus avisou que seria destruído. Imagino que Deus não vai, já está fazendo na nossa vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. A gente precisa romper em fé hoje. Romper em fé. Você tá uma pessoa em crescimento a cada dia. Rompa mais um pouco hoje. Não, eu estava parado, eu estava relaxado, eu estava acomodado, minha fé estava passiva. Rompa em fé. Olha o tamanho desse projeto. Depois você pega na sua casa, vai ler mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes for para a edificação na sua vida. Você já pensou o tamanho da fé do Davi e do Salomão quando Deus foi dando a eles as direções de quanto eles deviam gastar, de como eles deviam fazer, quantas pessoas eles iriam envolver? Imagina a fé que eles tiveram de ter para eles começarem a fazer isso. Mas eles tiveram. Eles tiveram.
Então, o que Deus estiver colocando agora já no teu coração, não limita o agir de Deus, não. Sabe, não deixa que eles pensem, mas Senhor, como? Ele vai te dar como. Sabe, não fica pensando, seja como for que Deus estiver trabalhando aí, falando ao seu coração. A gente não chama a atenção de Deus com perguntas, mas com respostas de fé. Deus coloca algo, você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, estou dentro. Se Deus falar, convoca 70 mil só para ir para o Líbano, amém, Senhor, eu vou convocar. Pega aí. 3.500 toneladas de ouro. Amém, Senhor. Envolva tanto de madeira, envolva aí, ó. Vocês vão para tal lugar, para tal pedreira. Senhor, é longe. Opa, não te perguntei da distância. Se é longe, contrata carregador também. Contrata carregador. Se fosse para ser do lado, eu tinha feito do lado. Se eu estou falando para ser longe, arruma o meio. Contrata os pedreiros, contrata os carregadores, contrata os lavradores, contrata os carpinteiros, contrata os trabalhadores. Pare de dizer não para Deus quando Deus te colocar diante de uma coisa que você nunca viu, nunca viveu, nunca fez, nunca se derramou, nunca teve um tamanho de generosidade, nunca fez algo tão complexo. Não diga mais não para Deus, eu não sei, eu não consigo. Tira o não das suas frases. Em vez de dizer não, Senhor, diga sim, Senhor. Em vez de dizer eu não consigo, diga eis-me aqui, estou à disposição. Vai lá atrás de 70. 70 mil, não é 70 pessoas. 70 mil carregadores. Para que tudo isso, Senhor? Não, amém, Senhor, estou indo atrás. Vou colocar o anúncio lá no Classificados, no aplicativo roxinho lá. 80 mil lavradores de pedras para ficar na colina, não é para ficar do lado de casa, não. Lá longe. Mas será que alguém vai... Eu vou fazer a minha parte, eu vou chamar. Quantas pessoas aqui que a gente ouve os testemunhos, que Deus colocou algo no coração delas, em determinado tempo, em determinada época, e elas não creem. E aí aquele tempo da vida delas fica meio, sabe, morno. Não muda, não acontece nada, fica daquele mesmo jeito. Aí dá um tempo, Deus lembra a pessoa daquele mesmo projeto, não é diferente, não é outro, não é maior, é o mesmo. Aí a pessoa com fé, ela vai lá e executa, ela tem um resultado que é surpreendente. Só que aí ela lembra, eu já tive essa ideia 1 ano atrás. Eu já fui impulsionado por Deus a isso há tanto tempo atrás. Pare de escolher o que é fácil, o que é costumeiro. Pare de optar pelo que é conhecido. Dê ouvidos a Deus. Você é uma obra gigantesca, precisa, bilionária que Deus quer construir. Deus não vai medir esforços de quanto, de quem, de quantas pessoas, de distância para te abençoar. Nós é que muitas vezes fomos estragados, aprendendo que a gente tinha que conseguir resolver as coisas com pouco, perto, com pouca gente, ou com ninguém, sozinhos, enquanto para Deus não há limite nos projetos que Ele traça. E eu e você somos um projeto maior e melhor do que o templo que o Senhor construiu.
Tanto que esse templo não existe hoje. Mas eu e você estamos aqui. O templo não está de pé. Deus permitiu que ele fosse derrubado. E Deus não permitiu que ele fosse reerguido de novo. Depois das 2 vezes que ele já foi derrubado, não. Mas Deus quer que você ouça essa palavra. Deus chama Pedros aqui hoje. Pessoas para receberem salário na última hora do dia de jornada de trabalho, como alguns vão receber do dia inteiro. Ah, mas é justo? Ele é Deus. Deus não olhou para o erro do Pedro, para a falha, para a traição do Pedro. Deus olhou para o Pedro que quis, que teve fome e sede, que ficou arrependido e que continuou, que seguiu. Pedro vacilou, mas Pedro não aceitou terminar no seu vacilo. Ele se lembrou das palavras de Jesus. O que importou para ele no fim não foi a imagem, a opinião, mas foi Jesus, o que Jesus tinha falado. O que Deus está falando com você essa noite? Diga para Ele, diga sim. Diga que você é esse projeto. Diga que você dá condições para que uma obra desse tamanho, dessa proporção, seja feita na sua vida. Que você dá condições para uma obra dessa magnitude ser realizada por meio de você. Que você sabe que Deus, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele está acima. Deus não está abaixo da minha mentalidade. Enquanto eu colocar Deus abaixo da minha mentalidade, Deus não vai agir na minha vida. Mas quando eu colocar a minha mentalidade abaixo de Deus, e ela for expandida diariamente, ela crescer, eu avançar, eu ter a flexibilidade, o quebrantamento, a dependência, aí a minha vida vai atingir o seu propósito. A minha vida vai cumprir o seu chamado. Não importa a posição que eu esteja, não importa onde Deus quer usar, Deus queira me usar, como marido, como pai, como filho, como irmão, como o funcionário que vai fazer a diferença na empresa, por causa dele a empresa vai ser abençoada, vai ter uma cidade salva. Não importa se eu sou o empresário, o dono de um lugar, se eu sou o pequeno que Deus quer fazer grande, enorme, de forma que hoje não cabe na minha mentalidade, nos meus cálculos. Não importa se eu vou permitir que Deus use a minha boca, minha vida, meus exemplos. Importa que eu seja o templo, o projeto de Deus. Para que Ele use, para que Ele faça. Para que Ele demonstre o poder dEle. E no Davi, no Salomão, naquele povo, naquele país, depois daquela obra, nós não ouvimos a história que a gente ouve depois da construção de um grande estádio, depois da construção de um grande prédio, depois da construção de um grande monumento. Depois disso, fulano ficou com uma dívida tal. Depois disso, fulano demorou tanto tempo para pagar. Depois disso, fulano não pôde realizar mais nada porque não teve mais condições. Não. Quando é Deus que faz e que financia, quando é Deus quem encabeça, as coisas não serão pesadas, elas serão perfeitas, elas serão precisas, elas serão eficazes, elas vão dar o encaixe necessário e sim, não se surpreenda nem se assuste, mas serão muito mais silenciosas do que nós imaginamos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui. Como oramos agora há pouco, o Pai é nosso. O Senhor não é o meu Pai, o Senhor é o nosso Pai.
E aqui o Senhor está falando com cada um de nós. Essa não é uma palavra para um ou para outro, é uma palavra para todos nós. E o que eu peço, meu Deus, nessa noite, o que eu peço para esse mês de outubro, para esse fim de ano que nós estamos já nos encaminhando para viver, é que assim seja em cada um. Que esse chamado, meu Deus, de Pedro, aqueles que o Senhor chama e diz, eu não estou olhando para o seu erro, eu estou olhando para você aqui, agora, eu te chamo, eu te vejo, eu te reconheço. Eu não olho para os seus erros, eu olho para o seu levantar, e você que está ouvindo isso, você se levantou. Você se volta para mim, e eu me volto para você. E o Senhor tem uma obra, meu Deus, tão precisa, eficaz, poderosa, perfeita, sem cálculos, meu Deus, como a obra que o Senhor usou Davi, usou Salomão e usou cerca de 180 mil pessoas para realizar. Isso para um templo que depois de alguns anos o Senhor mesmo permitiu ser derrubado. Imagina, meu Deus, o que o Senhor usa para fazer, para realizar, para trabalhar em cada um de nós. Que aqui agora, meu Deus, eu e cada uma dessas pessoas que ouvem agora essa palavra, que fazem essa oração, sejam o alvo dessa obra do Senhor. Que seja um foco da obra que o Senhor está fazendo, e qualquer amarra, qualquer limitação, qualquer sentimento, qualquer incredulidade que esteja impedido, eu oro e peço que caia por terra em nome de Jesus. Que os bloqueios mentais, emocionais, espirituais e até os materiais que ainda, meu Deus, impedem essa obra, eu declaro em nome de Jesus, caiam por terra. E que não sejam mais um atrapalho na obra que o Senhor está realizando. Porque quem ouve essa palavra, que creia, que receba, porque o Senhor está realizando uma obra gigantesca e poderosa como essa na vida de cada um de nós. Eis-nos aqui, meu Deus. Usa-nos. Que o Senhor nos atinja. Que o Senhor nos prepare. Que o Senhor use as pessoas, muitas, várias, que o Senhor faça obras silenciosas que nós nunca vivemos, e que em cada um de nós o Senhor encontre um coração quebrantado, humilde, sedento, meu Deus, e faminto, para ver, viver e receber a cada dia o alimento do Senhor. Que cada um seja conduzido, meu Deus, sem limites, sem limitações, sem amarras e sem travas, pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa, venha e faça uma obra como essa, na vida e por meio de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, crescimento, eu declaro pessoas se levantando, eu declaro pessoas, meu Deus, que vão assumir e ocupar o seu lugar, eu declaro pessoas sendo renovadas pelo Espírito Santo aqui agora, nesta noite, e vivendo, meu Deus, o Teu poder, aceitando o Teu chamado e se colocando dentro do Teu projeto, para verem, meu Deus, e para viverem a Tua obra, e que assim seja feita. É o que eu peço, eu creio, meu Deus, e eu declaro sobre cada um de nós, eu me incluo nisso, que a obra do Senhor seja feita em nós e por meio de nós, em nome de Jesus, amém, amém